Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa videoaula sobre os núcleos da base. Os núcleos da base que ficam próximos do nosso diencéfalo, eles se localizam na região, como o nome diz, na base do nosso encéfalo, mais na região lateral e inferior ao nosso tálamo. Consideramos os núcleos da base os núcleos caudado, núcleo lentiforme, núcleo amidaloide e núcleo claustro. Existem algumas literaturas que relacionam também outros núcleos que fazem parte, mas o principal é que esses núcleos, por se situarem nas regiões mais inferiores, eles fazem várias conexões de várias regiões, inclusive do córtex com o tálamo, e todos eles são formados principalmente pela aglomeração de corpos de neurônios, ou seja, da nossa substância cinzenta. Então, nós vamos ter uma conexão desses núcleos com relação a armazenamento e ativação de outras áreas do nosso sistema nervoso já estudadas. Agora, nós vamos ver na imagem aonde que ficam esses núcleos que eu comentei, que são o núcleo caudado, lentiforme, amidaloide e claustro. Bom, está aqui a imagem. Através dessa imagem a gente consegue visualizar um corte horizontal na região da base do nosso crânio. A gente consegue visualizando nesse corte horizontal, visualizar também algumas estruturas já estudadas. O que a gente vê aqui seria o nosso ventrículo lateral, nessa região aqui, o ventrículo lateral, né? Os ventrículos laterais, seria a parte anterior do ventrículo lateral aqui. E logo abaixo do ventrículo lateral aqui nós temos o nosso núcleo caudado, tá? O núcleo caudado que seria esse aqui. Tá? Seria nessa região aqui, logo abaixo do nosso, nesse corte horizontal do nosso ventrículo lateral. Bom, nessa região nós temos em azul aqui o nosso tálamo. Esse seria o nosso tálamo. O tálamo faz ligação com esses núcleos nossos núcleos da base. Então, um dos núcleos da base seria o caudado, que tem o formato de uma cauda, e ele vai ter na parte anterior a cabeça, e na parte aqui mais posterior seria a cauda. Então, ele faz uma volta por cima aqui da região do tálamo, e vem aqui, nesse corte horizontal, aparecer aqui. Na região lateral ao tálamo, nós temos aqui o núcleo lentiforme, que seria todo esse aqui. O núcleo lentiforme, dá para ver aqui na imagem que ele tem uma divisão. Tá? Essa divisão do núcleo lentiforme separa ele em putamen, que seria a parte mais externa aqui, e globo pálido, putamen e globo pálido. Né? E o globo pálido ainda se divide em pálido externo e pálido interno. Tá? Toda essa região aqui ela tem ligação com outras regiões, por exemplo, com a região da substância negra, do mesencéfalo, ligação com o tálamo, ligação com o núcleo amidaloide. Então, existem várias conexões aqui de neurônios ligando o tálamo. O tálamo, por sua vez, se liga ao córtex, o córtex ao tálamo, o tálamo aos núcleos. Então, existem várias vias, no caso, de transmissão aqui de estímulos, né, que partem e ficam armazenadas nas regiões dos núcleos da base. Bom, então o caudado e aqui o lentiforme, que é dividido em putamen e globo pálido, sendo que o globo pálido é dividido em pálido interno e pálido externo. E esse núcleo lentiforme mais esse núcleo caudado, eles formam o nosso chamado núcleo estriado. Tá? O núcleo estriado. E ele tem esse nome por causa das ligações que existem entre eles, como se fossem estriadas, assim, várias ramificações. Por aí que vem esse nome que a gente aqui não consegue visualizar, mas em outras imagens a gente consegue visualizar e entender melhor. Aqui seria também o ventrículo lateral, as cavidades dos ventrículos laterais, a parte anterior e a parte posterior. Esse seria o chamado corno posterior do ventrículo lateral. E entre essas regiões de substâncias cinzentas, chamadas de núcleos aqui, nós temos, nessa região, nós temos aqui substância branca passando por entre essas áreas cinzentas.
E essa substância branca, ela tem aqui neurônios que saem muitas vezes do córtex e vão passar para a medula, que são os feixes córtico-espinhais. Muitas vezes eles fazem conexões com essas áreas de substância cinzenta. E aqui nós temos, passando aqui entre o lentiforme e o caudado e entre o lentiforme e o tálamo, uma das principais, que é a cápsula interna, a parte anterior e a parte posterior da cápsula interna. Então ela vai passar por aqui, é uma substância branca, onde vão passar esses neurônios dos feixes córtico-espinhais. Já na região aqui, nós vamos ter outras cápsulas, que seria, por exemplo, a cápsula externa. A cápsula externa passaria aqui, essa parte branca aqui que passa aqui. Essa parte mais escura aqui é o núcleo claustrum, tá? O claustro. Então tem a cápsula extrema, a cápsula interna e a cápsula externa, que seria aqui, ó, cápsula externa. Então, dá para dizer que o claustro ele fica entre a cápsula extrema e a cápsula externa. Tá? O claustro fica entre a cápsula extrema e a cápsula externa. E aqui, mais medial, ficaria a cápsula interna. Então, claustro é um núcleo da base, junto com o lentiforme, que é dividido em putame e globo pálido, e junto com o caudado. Aqui, o único que ficou faltando, que a gente não consegue visualizar, é o núcleo amidaloide. Tá? Só que esse núcleo, ele fica localizado mais na parte inferior, na região inferior lá, onde nós teríamos ali na face inferior ali o uncus, o giro paripocampal, que seria naquela parte bem inferior, ficaria o núcleo amidaloide na região do uncus, né? Mais ou menos posicionado nessa região do uncus. Então existe também uma associação com o sistema límbico, com alguns desses núcleos, né, que se ligam e que estão relacionados aos nossos sentimentos, que é o nosso sistema límbico. Bom, então nessa imagem nós conseguimos visualizar essas estruturas. Repetindo, então, núcleo caudado, a cabeça do núcleo caudado, a cauda do núcleo caudado na parte posterior, o núcleo lentiforme, que é formado pelo putamen mais externo, e o globo pálido, que é dividido em pálido interno e externo. Tá? E aqui a gente pode ver o tálamo, que pertence daí então ao diencéfalo, e a gente vê também o claustro, tá? O claustro. Entre essas regiões existem as cápsulas que descem em direção às estruturas mais inferiores, que seria a cápsula interna, a cápsula externa entre o lentiforme e o claustro e a cápsula extrema aqui. Nessa região aqui mais lateral, dá para dizer assim, é onde fica o córtex do lobo da ínsula, um dos nossos lobos cerebrais, que é a substância cinzenta do lobo da ínsula, que seria aqui. E aí a cápsula extrema, a cápsula externa e a cápsula interna, né, que compõem essa região da base. Outra imagem que nós temos seria essa. Tá? Que imagem é essa? Essa é a imagem de um corte coronal agora. Tá? O corte coronal. Nesse corte coronal, nós visualizamos aqui a região do córtex, o corpo caloso com as suas fibras aqui fazendo as ligações entre os hemisférios, aqui passando pelo corpo caloso. Embaixo do corpo caloso nós temos nós temos aqui o nosso ventrículo lateral. Aqui a gente vê nessa região o núcleo caudado. Aqui o tálamo e as suas divisões, os núcleos do tálamo. Tá? Nessa região aqui o tálamo, tá? E aqui a gente vê o núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme, lembrando, nós temos aqui na parte mais externa o putamen e na parte mais interna o globo pálido. Aqui o claustro, que seria formado pela substância cinzenta. Aqui a cauda do núcleo caudado e a cápsula interna, tá? Que vai passar aqui nessa região. Nessa região aqui, a cápsula interna. Cápsula externa entre o lentiforme e o claustro, e entre o córtex da ínsula e o claustrum, que seria esse risquinho aqui, fica a cápsula extrema. Então, essas seriam as estruturas. E aqui nós vamos ter
a chegada, muitas vezes, de informações nessa região do núcleo caudado, núcleo lentiforme. Essas informações se ligam ao tálamo, o tálamo se liga ao córtex, levando informações para essas regiões. Tá? Então, esse seria um outro corte onde a gente visualiza os núcleos. Tá? Aqui, dependendo de onde é feito o corte, não dá para ver o núcleo amidaloide ainda, mas ele ficaria mais embaixo, mais ou menos nesse nível aqui. Né? Mais ou menos nesse nível aqui da base, ficaria o núcleo amidaloide, o lentiforme está aqui e o caudado está aqui. Por que o caudado aparece aqui? Porque ele é curvo. Né? Ele faz um arco ao redor dessa região azul aqui, que seria o tálamo. Bom, essa imagem, ela é uma imagem de uma foto, onde a gente consegue visualizar aqui o corpo caloso, os ventrículos aqui, Aqui ficaria o nosso núcleo caudado, que vai mudando de posição conforme onde é feito o corte. Então, aqui ele fica mais na região lateral dos ventrículos laterais. Nessa região central ficaria o tálamo e o terceiro ventrículo, né? Já que o tálamo forma as paredes laterais do terceiro ventrículo. Na região lateral ao tálamo fica o núcleo lentiforme. E aqui a gente vê a diferença de tonalidade. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho o putamen do lentiforme, que seria esse aqui. Aqui eu tenho o globo pálido externo e pálido interno. E aqui a substância branca, que se formaria a cápsula interna. Seria na imagem aqui. Tá? Que depois isso a gente também vê na prática. Aqui embaixo já começa a pegar nessa região o mesencéfalo. Aqui. Então já pega alguma coisa de substância cinzenta aqui nessa região. Aqui a gente vê o córtex da ínsula. Aqui seria o sulco lateral e o córtex da ínsula. Substância branca, no caso a cápsula extrema, claustrum e a cápsula externa. Cápsula interna, cápsula externa. Fica nas laterais aqui do núcleo lentiforme. Então, caudado, lentiforme, núcleo estriado. Esses dois aqui, certo? Então, nós vamos ter as informações armazenadas aqui, ligando ao tálamo, tálamo ligando ao córtex, e assim nós vamos ter essa comunicação, essas informações que chegam e que saem e que ligam daí ao córtex e outras regiões do nosso sistema nervoso. Essa outra imagem, ela é uma imagem mais ampla, que mostra aqui o núcleo caudado, todo o formato curvo do núcleo caudado, na projeção da imagem do cérebro. O núcleo amidaloide bem aqui embaixo da cabeça, onde ficaria mais ou menos o uncus na vista inferior. Dentro do uncus ficaria o núcleo amidaloide e aqui o núcleo caudado. Né? O putamen e na região mais central aqui ficaria o tálamo. Né? E o globo pálido aqui mais medial, putamen e globo pálido. O putamen aqui e o globo pálido aqui. E aqui o tálamo. E aqui o núcleo amidaloide num esquema, na verdade, num desenho que forma um esquema. E aqui uma representação das ligações que existem do sistema límbico. Então, por exemplo, faz parte do sistema límbico o córtex, né, o giro do cíngulo. Aqui a gente tem a região, né, alguns núcleos localizados nessa região do diencéfalo, o corpo maminar, tem o hipotálamo, a amígdala, o corpo amidaloide aqui, mais ou menos onde ficaria o uncus aqui, que tem uma ligação, né, lá na frente no nosso corpo mamilar. Né? Existe uma comunicação aqui, o hipocampo, daí tem o fórnix, e o fórnix liga a região aqui ao corpo mamilar. Então, todas essas regiões são regiões de projeção, de comunicação, de armazenamento e que estão ligadas a esse sistema chamado de sistema límbico. Tá? Bom, então seria essa parte relacionada à identificação dos núcleos da base. Na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade e vai começar a falar sobre a medula. E assim, se tiverem alguma dúvida, entre em contato por e-mail, a gente vai mantendo daí os nossos chats, provavelmente vou marcar um sobre os conteúdos trabalhados até agora. Então, até a próxima.